Bom, então vamos lá, pessoal, mais um tópico, né? Mais uma função de administração, mais uma função, né, do administrador. Agora nós vamos falar sobre direção, né? E o que é direção? Então, antes da gente conceituar, de explicar, vamos até aqui investigar um pouquinho essa imagem que nós temos aqui no nosso slide, né? Eu acho que ela já nos dá, assim, sem palavras, ela já nos dá realmente uma boa noção do que seja direção ou dirigir, ou como comumente as pessoas falam hoje, está mais, digamos, na moda, uma tendência, chamar de liderar, né? Então, quando eu falo em liderar, já fica mais claro para muita gente. Então, muitos, em vez de dizer que as funções de administração elas são planejar, organizar, dirigir, controlar, é comum e você vai encontrar isso bastante aí ao longo da sua carreira, do seu trabalho, que algumas pessoas vão dizer que as funções de administração elas são planejar, organizar, liderar e controlar. Vai dar no mesmo, tá? Então esse detalhe não vai ser relevante. O importante é que você entenda o que é dirigir, o que é liderar, né? Alguns autores falam que liderar é uma atividade que você faz quando exerce direção. Mas a gente vai trabalhar aqui como sinônimo também, não tem problema nenhum, né? A administração não é uma ciência exata. Então você pode ter ali vários conceitos, várias definições. O que importa é você compreender de fato a essência para que você possa exercer essa função e trazer os resultados que a tua empresa precisa. Tá ok? Então, como eu falei, bora investigar aqui. Essa imagem aqui já diz muita coisa, sem ter que ler nenhum conceito. Depois eu vou ler um conceito para vocês, né, comum, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Temos 4 pessoas aqui olhando para essa imagem, quem você acha que é o líder? Quem você acha que está dirigindo aqui essa embarcação aqui? Né? Então, só de olhar a imagem você já tem uma ideia do que seja dirigir, o que é liderar. Posso dizer que é esse aqui que está dirigindo? Não. Repare que o cara que está dirigindo, ou quem está liderando, o profissional, ele está ali com, né, uma luneta, ele está olhando à frente e mostrando os rumos que todos têm que seguir. Percebe? Ele está meio que coordenando as atividades das pessoas na mesma direção. Olha aqui as setas. A gente pode dizer que essas setas aqui são os objetivos da organização, né? Então está apontando para lá. E o líder aqui, o diretor, o dirigente, a pessoa que está dirigindo, ela está olhando para frente para guiar, não é isso? Olha a palavra dirigir, liderar a equipe que faz um esforço conjunto, todos remando na mesma direção. Então, recapitulando, então você como administrador, você vai precisar planejar. Você ainda lembra o que é planejar, que nós já discutimos aqui? Planejar é tomar decisões antecipadas, né? Então você toma decisões hoje do que você vai fazer amanhã, depois da manhã, daqui a 1 ano, 5 anos, seja lá qual for o tempo, a abrangência que você vai utilizar para planejar. Tá? Então você tem que organizar, que regra geral é colocar cada coisa no seu lugar, ordenar, agrupar, né? Normalmente você usa o organograma para definir autoridade e responsabilidade, né? Então, tudo isso é organização e você também precisa, como função de administração, dirigir, liderar, né, a equipe, as pessoas numa direção e fazer um esforço conjunto, né? E, logicamente, depois vem controle ou controlar, que é tópico da nossa próxima videoaula. Ok? Então, vamos lá. Vamos traduzir aqui o que é dirigir, o que é liderar, o que é direção. Eu acho que já ficou claro, aquela imagem nos ajudou bastante. Então, o que é dirigir? Né? É o processo de conduzir as pessoas e equipes para o atingimento dos resultados da organização. Então, eu posso dizer que um gerente de um departamento, um coordenador de vendas, né, um diretor de recursos humanos, seja lá que área for, um chefe da área logística, pode dizer que ele tem a incumbência de dirigir essa função? Com certeza. Então, o papel dos líderes, né, dos gerentes, coordenadores, até cargo de supervisão é considerado assim um gestor por alguns autores. Então, o papel dos líderes é realmente conduzir as pessoas, e quando eu digo pessoas, é incluir as equipes, para as metas da organização. Claro que cada organização vai definir suas próprias metas. E a partir da tradução dessas metas, o líder vai dirigir a equipe para o alcance delas. Tá certo? Então vamos ver aqui o que é necessário para você dirigir ou para você liderar. A primeira coisa que vem logo em mente é orientar. Né? Então, muitos dos teus profissionais, dos teus subordinados, enquanto você líder ou gerente, gestor, executivos, eles vão te procurar para esclarecer. Né? Você tem um plano ali a seguir.
Então você precisa garantir que todo mundo entenda que está na tua equipe, cada indivíduo, cada colaborador entenda o que precisa ser feito. E é comum, mesmo a organização tendo discutido o planejamento, que você tenha ali um subordinado que vá até você, né, para tirar uma dúvida, descobrir exatamente o que fazer, se aquilo que ele está imaginando que precisa fazer é realmente necessário. Né? Então a orientação é um processo de quem vai liderar. Uma coisa muito importante, talvez até a mais importante delas, é que o líder, né, o dirigente, o gestor, o executivo, ele precisa estimular as pessoas a se manterem motivadas, né? Então é uma luta constante, diária, porque se a gente não estiver motivado, eu costumo dizer que a gente nem levanta da cama, quer dizer, não tem motivo para se levantar, será que tem um emprego, vale a pena ir? Então a motivação é a base de todo o processo. Então, sem dúvida, uma habilidade fundamental de quem está dirigindo ou quem está liderando é manter a equipe motivada, né? Então o líder, o dirigente, ele vai estudar muito. Aí tem várias teorias na administração que te ajudam a compreender como estimular as pessoas a manter elas motivadas. Então, isso é um papel fundamental, né, da função direção. Coordenar e alinhar as atividades. Né? Lembra que eu falei que eu ia voltar para a imagem que a gente já havia colocado? Porque coordenar e alinhar as atividades, a melhor forma de explicar é olhar para cá. Você imagina que esse aqui, ó, né, esse colaborador estivesse remando para lá, para o outro lado, né? E esse para cá, esse aqui não estivesse remando, não soubesse que era para que lado vai remar. Então você percebe? Isso é o que a gente chama de não coordenação. Coordenar é garantir que os esforços sejam feitos todos na mesma direção. Então você está alinhando, você está coordenando, colocando ordem nos esforços, nas atividades que estão sendo realizadas. Tá? Então nesse caso aqui está sendo coordenado, todos remam na mesma direção. Tá? Então a coordenação é mais uma das atividades, uma das responsabilidades que o líder, que o gerente, que o gestor, de forma geral, precisa realizar. Desenvolver a competência das equipes e das pessoas, né? Quando a gente fala em equipe, a gente está falando de gente, né? De pessoa ali na equipe, né? As equipes só existem porque existem pessoas ali dentro. Então, um papel fundamental da função de direção é que o gestor responsável por isso, ele tem que estar constantemente visualizando e procurando desenvolver competências e habilidades, né? Ou seja, conhecimentos e habilidades para que a equipe continue fazendo aquilo que faz, só que cada vez melhor. Ninguém nunca, a gente parte do pressuposto que ninguém nunca está 100% preparado para fazer, seja lá o que for, você sempre pode acordar no outro dia e fazer melhor. Então, se você é um gestor e tem a responsabilidade de liderar a equipe, é papel seu fundamental garantir que a sua equipe seja cada vez melhor, ou seja, desenvolver novas competências e amadurecer competências que ela já tem. Então você percebe como é grande a responsabilidade do gestor quando a gente fala em dirigir, né? Porque se você tem alguém que está liderando e está liderando da forma errada, você vai estragar o planejamento, você vai jogar por água abaixo a sua organização, né? Possivelmente os controles não vão funcionar. Então você precisa, por isso que as empresas hoje investem milhões no desenvolvimento de líderes dentro da organização, né? E uma coisa que é inevitável, mas nem todos gostam, mas faz parte do papel de dirigir, é resolver conflitos, tá? Onde tiver pessoas, onde tiver gente, equipe trabalhando, vai ter conflito. E como regra geral, a administração, as teorias da administração, elas não têm a proposta de evitar conflito. O conflito ele é natural, ele vai existir, e a gente entende como líder, como dirigente, como gestor, que ele é uma grande oportunidade para você resolver situações e aí alinhar novamente a equipe, tá? Então o conflito ele vai existir sempre. É uma coisa que você não pode fazer, colocar panos quentes, jogar para debaixo do tapete. É muito importante que ele dê feedback para a equipe e que sempre resolva esse conflito para que todo o time esteja trabalhando com esforço na mesma direção. Então resolver conflitos também é um papel fundamental e vital, pode ter certeza, de quem está dirigindo. Ok? Então agora a gente discutiu um pouquinho, deu uma visão conceitual também sobre a função de administração direção, que comumente hoje a gente chama de liderança. Tá? Então, digamos, no sentido amplo, elas podem ser sinônimas, tá? E a gente encerra agora aqui mais um capítulo, ok? Um abraço a todos.